Olá, meu nome é Jorge Guadalupe, sou estudante de pós-graduação em Biologia Celular no FMG e vou apresentar para você meu trabalho de mestrado fomentado pelo The Good Food Institute, intitulado Engenharia de Tecido Muscular Esquelético para Carne Cultivada. Carne cultivada é uma recente tecnologia que pretende criar carne a partir de técnicas de engenharia de tecidos, sem necessidade de abate de animais. O bioprocesso geral se inicia a partir da biópsia de células-tronco e a sua expansão em bioreatores alimentados com o meio para a proliferação dessas células. Logo depois, essas células são colocadas em um biomaterial tridimensional chamado scaffold, usado durante a fase de diferenciação em miotubos e miofibras para a criação de carnes cultivadas estruturadas. Nessa fase ocorre, geralmente, a mudança do meio de proliferação para o meio de diferenciação. Nanofibras de acetato de celulose são boas candidatas a scaffolds em função da sua biocompatibilidade, rentabilidade e ajustabilidade. Por exemplo, é possível obter malhas de diferentes orientações, como randômica, que se assemelha mais à matriz extracelular muscular, ou alinhada. Essa última geralmente é mais usada em engenharia de tecidos muscular esquelético porque favorece o alinhamento das células. Nesse trabalho utilizamos Mioblast C2C12 para avaliar a aplicabilidade desses scaffolds para carne cultivada. Para isso mantivemos essas células em meio de crescimento ou meio de diferenciação e realizamos ensaios de viabilidade e análises morfológicas e moleculares. Ensaios de Live and Dead demonstraram alta viabilidade celular e poucas células mortas após 72 horas de cultivo em meio de crescimento em ambos os scaffolds. O ensaio de MTT permitiu que acessássemos a quantidade de células ao longo do tempo. Aqui, comparando com a monocamada em vermelho, um controle de cultivo bidimensional. Nela, nós vemos um crescimento do número de células viáveis entre 24 e 48 horas e um crescimento ainda maior de 48 para 72 horas, indicando alta proliferação. No entanto, esse mesmo perfil não é visto nem para as nanofibras alinhadas em azul, nem para as randômicas em preto. Um pequeno crescimento é visto entre 24 e 48 horas, mas depois a quantidade de células permanece constante, indicando parada na proliferação, mesmo sob meio de crescimento. Assim, Mioblast C2C12 permanecem viáveis em ambas as nanofibras de acetato de celulose alinhadas e randômicas, mas apresentam uma parada na proliferação. Em biologia, as células-tronco ou as células se proliferam ou elas se diferenciam. Células em miogênese apresentam características mudanças morfológicas e se alongando e fusionando, criando miotubos. Através da marcação do citosqueleto de actina, podemos observar células bastante alongadas já nas primeiras 24 horas de cultivo, em meio de crescimento. Após 72 horas, estruturas multinucleadas, parecendo miotubos, são observadas mesmo no substrato randômico onde não existe orientação topográfica para o alinhamento. Essas imagens também nos permitiram calcular o ângulo de orientação das células e, como esperado, células são muito mais alinhadas no scaffold alinhado do que no randômico. Por fim, quando cultivamos essas células em meio de diferenciação, não observamos grandes diferenças morfológicas entre as células mantidas com o meio de crescimento. Para confirmar essa diferenciação, analisamos a expressão do gene de miosina de cadeia pesada, um marcador miogênico, e observamos que, mesmo em meio de crescimento, já ocorre um aumento na expressão desse gene no terceiro dia de cultivo no substrato alinhado em azul e nenhuma diferença entre o cultivo de 10 dias em meio de crescimento e 10 dias em meio de diferenciação. No substrato randômico em preto, o mesmo é visto, mas essa diferenciação ainda é mais robusta, na casa de 1.000, 2.000 vezes mais expresso. Esses dados comprovam que as nanofibras de acetato de celulose são capazes de induzir a diferenciação de células musculares a partir da sua arquitetura tridimensional. Células são capazes de transduzir sinais mecânicos em cascatas de sinalização intracelulares em um processo chamado mecanotransdução. YAP é uma proteína efetora que é ativada em substratos rígidos, como a laminula de vidro na monocamada, e inativada em substratos elásticos. É sabido que a rigidez semelhante à do tecido muscular in situ, por volta de 12 kPa, desencadeia sinais miogênicos através da inativação de YAP. Realmente, nanofibras de acetato de celulose apresentaram rigidez por volta de 12 a 15 kPa. Visualização por imunofluorescência de YAP demonstrou sua localização nuclear em mioblastos cultivados na monocamada, o que indica ativação e, portanto, proliferação. Nos scaffolds, por sua vez, muito menos núcleos estavam positivos para YAP. No randômico, nenhum núcleo YAP positivo foi visto. Isso significa que temos o scaffold capaz de induzir a diferenciação sem necessidade de troca de meio durante o bioprocesso da carne cultivada, o que significaria redução de custos. Por fim, decidimos criar um tecido muscular esquelético espesso através do empilhamento de nanofibras de acetato de celulose randômicas. Para isso, mioblastos foram cultivados por 2 dias em 4 folhas independentes do substrato randômico, depois dos quais ocorreu o primeiro empilhamento de maneira que a face superior da primeira folha estivesse em contato com a face superior da segunda folha. A fim de garantir uma boa colonização celular, mais células foram semeadas sobre o empilhado. Esse processo se repetiu mais uma vez e nos possibilitou a obtenção de um modelo de tecido muscular esquelético murino sintético espesso após 6 dias de cultivo em meio de crescimento. As células permaneceram viáveis e um alto grau de alinhamento foi detectado, mesmo utilizando um substrato randômico. Dessa forma, comprovamos que as nanofibras de acetato de celulose randômicas se apresentam como um ótimo substrato para a engenharia de tecido muscular esquelético para carne cultivada. Obrigado pelo seu tempo e caso tenha alguma dúvida, podemos conversar.